A guerra entre o PCC, primeiro comando da capital, e o CV, comando vermelho, não é só mais uma disputa entre facções. É uma verdadeira batalha pelo controle de bilhões de reais em rotas de tráfico, territórios estratégicos e influência dentro e fora dos presídios. Uma guerra que já deixou milhares de mortos e transformou bairros inteiros em campos de batalha, tanto no Brasil quanto em países vizinhos. Mas o que pouca gente sabe é como essa guerra começou, quais são os reais interesses por trás dos confrontos e como o poder dessas facções vai muito além dos presídios. Empresas de fachada, compra de políticos, esquemas de lavagem de dinheiro e até conexões internacionais com cartéis colombianos e mexicanos fazem parte dessa disputa. Hoje, você vai descobrir como a aliança que começou dentro dos presídios virou uma das guerras mais sangrentas da história do crime organizado no Brasil. Quem são os chefes, como eles financiam essa guerra, principalmente, qual é o futuro de um país onde facções controlam não só o tráfico, mas também a política e até o sistema financeiro. Se você acha que sabe tudo sobre o PCC e o CV, prepare-se para conhecer o lado mais sombrio dessa guerra. A guerra entre o PCC, primeiro comando da capital, e o CV, comando vermelho, começou com uma aliança traída. Até 2016, as duas facções mantinham um acordo estratégico. O PCC controlava as rotas de tráfico de cocaína vindas do Paraguai, Bolívia e Peru, enquanto o CV dominava os portos e favelas do Rio de Janeiro. Juntas, movimentavam bilhões de reais em drogas e armas. Mas tudo mudou quando o PCC decidiu expandir suas operações para o norte e nordeste do Brasil, regiões até então dominadas pelo CV. O estupim foi o controle da Rota dos Solimões, que atravessa a Amazônia até chegar ao Atlântico. Essa rota é crucial para o tráfico internacional, ligando os cartéis colombianos aos portos brasileiros. A decisão do PCC foi clara. Dominar essa rota significava ter o controle da maior parte da cocaína que entra e sai do Brasil. A resposta do CV foi brutal. Em 2016, líderes do Comando Vermelho ordenaram ataques coordenados em presídios do norte, resultando em um dos massacres mais sangrentos da história recente. No complexo penitenciário Anísio Jobim, Compadre, em Manaus, 56 presos foram mortos em poucas horas, a maioria membros do PCC. Corpos decapitados, corações arrancados, execuções gravadas em vídeos que circularam nas redes sociais como um recado claro: o norte era território do CV. O PCC não demorou a reagir. Nos meses seguintes, ataques foram ordenados em presídios do Nordeste e Centro-Oeste, resultando em dezenas de mortes de membros do CV. O objetivo era claro: dominar as prisões para garantir controle sobre os territórios. E o mais assustador, mesmo presos, os chefes dessas facções davam ordens por celulares e aplicativos criptografados, coordenando ataques, execuções e transferências milionárias sem interrupções. Mas a guerra entre as duas facções não se limitou aos presídios. Em cidades como Fortaleza, Belém e Manaus, tiroteios em plena luz do dia se tornaram parte da rotina. Nas favelas, homens armados com fuzis e granadas travavam verdadeiras batalhas por pontos de venda de drogas. Em apenas um ano, mais de 1.000 pessoas foram mortas diretamente por causa dessa guerra. Além do controle do tráfico, outro motivo para a guerra é a diferença de estratégia. Enquanto o CV prefere alianças com outras facções regionais, o PCC tenta impor um monopólio absoluto, eliminando qualquer grupo rival. Essa postura agressiva fez com que até facções menores, como a Família do Norte, FDN, se alinhassem ao CV para tentar frear a expansão do PCC. Com tanto sangue derramado e tantos interesses em jogo, a pergunta que fica é: será que existe algum poder capaz de parar essa guerra ou estamos diante de uma disputa que só vai acabar quando uma das facções for totalmente eliminada? Inscreva-se no canal e curta o vídeo porque essa história ainda está longe de acabar. A guerra entre PCC e CV não é só uma disputa por poder dentro dos presídios. É uma batalha pelo controle das rotas mais lucrativas de tráfico de cocaína da América Latina. Estima-se que essas rotas movimentem mais de 50 bilhões de reais por ano, conectando laboratórios na Colômbia, Bolívia e Peru aos portos do Brasil e daí para a Europa e a África. O PCC entendeu cedo que dominar essas rotas era essencial para expandir seu império. Foi por isso que, a partir de 2015, a facção começou a investir pesado em armas, frotas de caminhões e até aviões para garantir que a cocaína chegasse aos portos sem interrupções. O ponto-chave dessa estratégia era o controle dos portos de Santos, Paranaguá e Itajaí, além das fronteiras com Paraguai e Bolívia. Mas o CV não ficou parado. O comando da facção carioca, que há décadas controla as bocas de fumo do Rio de Janeiro,
decidiu expandir suas operações para o Norte e Nordeste, fechando acordos com facções locais como a Família do Norte, FDN, e a Al-Qaeda. A ideia era clara: usar a região Norte como rota alternativa para escoar toneladas de cocaína pela Amazônia até os portos do Atlântico. A disputa pelo controle dessas rotas transformou o norte do Brasil em um verdadeiro campo de batalha. Cidades como Manaus, Belém e Fortaleza se tornaram pontos estratégicos onde tiroteios, chacinas e toques de recolher impostos por facções viraram rotina. Em 2019, mais de 500 pessoas foram mortas só em Manaus, vítimas diretas dessa guerra entre PCC e CV. Além das rotas terrestres, o controle dos portos se tornou o principal alvo. O PCC, com sua estrutura financeira bilionária, conseguiu comprar funcionários portuários, operadores de guindastes e até inspetores da Receita para garantir que contêineres carregados de cocaína saíssem de Santos direto para a Europa e a África sem serem vistoriados. Em apenas um ano, mais de 40 toneladas de cocaína foram apreendidas nesses portos, mas estima-se que o volume real seja pelo menos 3 vezes maior. E o lucro dessas rotas não serve só para financiar o tráfico. A maior parte do dinheiro é lavada através de empresas de fachada, postos de gasolina, transportadoras, mercados e até construtoras registradas em nome de laranjas. Só em 2021, mais de R$ 1 bilhão foi lavado através desses esquemas, garantindo que o dinheiro sujo se transformasse em investimentos legítimos. Outro fator decisivo nessa guerra é a aliança com cartéis internacionais. Enquanto o CV mantém acordos com cartéis colombianos para garantir fornecimento de cocaína, o PCC investiu pesado em parcerias com cartéis mexicanos, principalmente o cartel de Sinaloa. Em troca de armas, aviões e rotas seguras, o PCC oferece logística, controle dos portos e acesso direto aos mercados europeu e africano. Com tantos bilhões em jogo, a guerra entre PCC e CV não é só uma disputa territorial. É uma verdadeira guerra corporativa pelo controle de um mercado bilionário de drogas, armas e lavagem de dinheiro. E se até agora ninguém conseguiu parar essas facções, a pergunta que fica é: será que existe algum poder capaz de impedir que elas transformem o Brasil em um campo de batalha permanente? A guerra entre PCC e CV não se limita aos presídios e ao controle de rotas. É uma disputa marcada por chacinas brutais, traições internas e conexões internacionais que transformaram o Brasil em um verdadeiro campo de batalha. Para o PCC, a estratégia é clara: eliminar qualquer um que ameace seu monopólio. Isso significa não só exterminar rivais do CV, mas também facções menores que se recusam a se alinhar. Em 2020, a Polícia Federal descobriu planos para chacinas coordenadas em presídios de Pará, Amazonas e Maranhão, que resultaram em mais de 200 mortes. Em Manaus, líderes do CV foram executados com requintes de crueldade, decapitações e vídeos das execuções divulgados como recado para quem ousasse desafiar o comando paulista. Mas o CV respondeu à altura. No Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, traficantes ligados ao Comando Vermelho ordenaram execuções em massa de membros do PCC. Em apenas uma noite, mais de 30 corpos foram encontrados. A mensagem era clara: o Rio continuaria sendo território do CV, custasse o que custasse. O financiamento dessas chacinas vem diretamente das alianças internacionais. Enquanto o PCC fecha acordos com cartéis mexicanos para garantir armas e munições, o CV mantém conexões com cartéis colombianos, garantindo um fluxo constante de cocaína para suas operações. Em troca, essas facções recebem milhões de dólares em transferências mascaradas como contratos de exportação de alimentos e produtos agrícolas. Outro ponto-chave nessa guerra são as traições internas. Nos últimos anos, líderes das duas facções foram executados pelos próprios aliados, suspeitos de negociar acordos secretos com rivais. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu em 2021, quando um líder regional do PCC em Mato Grosso foi assassinado após tentar negociar diretamente com o CV para evitar um massacre em sua área. Com tanta violência, tantos bilhões em jogo e alianças internacionais cada vez mais fortes, a pergunta que fica é: será que existe alguma chance de interromper essa guerra, ou o Brasil vai continuar sendo palco dessa disputa sangrenta? Com bilhões de reais em jogo, alianças internacionais com cartéis mexicanos e colombianos e um controle brutal sobre rotas de tráfico e territórios, a guerra entre PCC e CV parece estar longe de acabar. Cada chacina, cada operação de retaliação e cada político comprado representa um passo a mais na consolidação de um verdadeiro Estado paralelo, onde quem dá as ordens não são os eleitores, mas sim os chefões do tráfico.
Enquanto o governo parece incapaz de combater efetivamente essas facções, o PCC e o CV seguem expandindo suas operações, lavando bilhões através de empresas de fachada, controlando prefeituras e comprando deputados para barrar leis que poderiam ameaçar seus impérios. E o mais preocupante, se nem mesmo operações internacionais têm conseguido parar essa guerra, o que esperar do futuro? A pergunta que fica é: será que existe alguma chance de desmantelar essas facções antes que elas controlem de vez a política, a economia e a segurança do Brasil? Ou será que o país vai continuar refém de uma guerra bilionária e sangrenta que não mostra sinais de parar? Se você quer mais vídeos desvendando os bastidores do crime organizado, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Porque essa história ainda está longe de acabar.